Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó. Gratidão pela presença de todos. Hoje vamos para mais uma atividade, uma noite de atividade, uma reunião doutrinária, com a presença do nosso querido Leonardo, que hoje vai falar sobre liberdade de pensar. Mas antes de passar a palavra para ele, vamos fazer uma vibração planetária. Fechemos os nossos olhos. Vamos imaginar o nosso planeta Terra. Vamos imaginar todos nós unidos num só coração, num só pensamento, juntamente com a espiritualidade, emanando as melhores energias saídas do nosso coração e pensamento para cada continente, para cada canto desse planeta. E essa energia saída de nós, de todos nós unidos, possa alcançar a corações que estão em aflição, que essa energia de paz, de união, de misericórdia possa envolver os dirigentes de nações, possa envolver os povos, todos os povos, onde quer que haja um coração em aflição, nesse momento, seja acalmado pela misericórdia divina. Essas energias emanadas por nós nesse momento possam chegar a cada continente, principalmente aqueles países que mais necessitam. Senhor, tende misericórdia, misericórdia, misericórdia. Muita luz, muita paz. Que assim seja. E agora, vamos passar a palavra para o nosso querido irmão Léo e depois retornamos para o nosso atendimento espiritual. Muita luz, até daqui a pouco. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Hoje a gente está aqui para falar sobre a liberdade de pensar. Então, senhoras e senhores, meu nome é Leonardo Silveira e a questão central desse nosso bate-papo é: até onde vai a nossa liberdade de pensar? Dentro de uma perspectiva espírita. Bom, vamos começar pelo Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta se há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta. E o Espírito de verdade responde: é o pensamento, né? Pensamento que o homem goza de uma é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E na sequência, ele pergunta se o homem é responsável pelo seu pensamento, e ele é responsável perante Deus. E, portanto, só a divindade pode conhecer de uma forma, geral e profunda, condenando ou absolvendo esse pensamento segundo a própria justiça divina. Como podemos interpretar essas passagens,
o que nos define enquanto seres humanos, que nos distingue, sobretudo, de outras espécies, é a nossa capacidade de produzir sentido estruturado, né? Ou seja, a nossa capacidade de pensar sobre nós, sobre os outros e sobre as coisas, sobre o mundo. E produzir sentido em torno desses objetos que fazem parte da existência humana. E esse pensamento, né, que segundo a psicanálise ele pode ser consciente ou inconsciente, ele estrutura o nosso ser. É através da linguagem que a gente consegue capturar o pensamento formalmente na mente, a gente consegue dar contornos, materialidade ao pensamento, e a partir dessa materialidade compartilhar o nosso pensamento com o outro, mas o pensamento, tanto dentro de um aspecto cognitivo, racional, quanto o emocional, o inconsciente, né, o pensamento razão e o pensamento desejo, né, são eles que estruturam o ser, são eles que definem quem é esse espírito, quais são suas características, como é que ele funciona, quais são as suas necessidades, onde ele pode estar situado dentro, né, da escala evolutiva, e a partir daí traçar um panorama de evolutivo, né, de necessidades evolutivas específicas, aquele lugar que aquele espírito vibra, através do seu pensamento, dos seus sentimentos, das suas emoções. As ações, elas podem muito bem serem fruto de um pensamento inconsciente, mas toda ação, antes da ação, existe algo que estrutura essa ação, que organiza essa ação e que fundamenta essa ação. E isso nós podemos entender como, em última instância, a capacidade que cada espírito tem de atribuir sentido, né? Consciente ou inconsciente. Essa forma de atribuir sentido é que vai guiar os nossos atos, é que vai impulsionar os nossos atos, é que vai dar contorno aos nossos objetivos e desejos, é o que vai delinear o nosso livre-arbítrio. É o que vai definir se nós seguiremos um caminho ou outro, até que ponto nós afinaremos com e facilitaremos o nosso processo de progressão espiritual, né? Esse crescimento espiritual. Então, o Espiritismo entende que a única lei irrevogável, irrefutável, essa é uma predeterminação absoluta, é que progredir espiritualmente é a lei absoluta, não tem para onde correr. Dentro da perspectiva espírita não tem para onde correr. Todos, querendo ou não, progredirão espiritualmente. O que vai ser temperado aí, e que assinala a singularidade de cada espírito, é em quais condições, em quais contextos, em qual momento, né, em que tipo de ritmo, né, e quais serão as necessidades existenciais, as experiências existenciais que esse espírito vai necessitar para ir se deslocando de uma condição espiritual a outra ao longo, né, das suas diversas experiências espirituais. E a liberdade de pensamento ela está diretamente também associada à lei de causa e efeito, né? E no Espiritismo há um entendimento de que, bom, progredir é lei, não tem como fugir disso, beleza? Mas de alguma sorte, essa necessidade, né, determinada de progressão, que não fica completamente a reboque do desejo do espírito,
ela está ali implantada, né, como um chip divino na condição espiritual. Então está ali. Ainda que ela se manifeste de formas diferenciadas a depender do grau de consciência que o espírito tem do seu próprio processo. Ou seja, a depender de qual lugar ele está vibrando na escala evolutiva espiritual. Então, isso quer dizer que ao mesmo tempo que é uma coisa que está no espírito, né, é uma inscrição espiritual que nos impulsiona e nos direciona, muitas vezes a nossa revelia, para o processo de evolução espiritual. Mas ao mesmo tempo, há necessidade de que isso se dê também a partir da implicação do próprio espírito, a partir das escolhas do próprio espírito, a partir da capacidade que cada espírito tem de produzir sentido. E aí, essa produção de sentido que vai, digamos, dar contornos às suas ações, aos seus pensamentos, dar contornos às suas escolhas, às suas atitudes, às suas práticas, ela vai estar adequada à habilidade que o espírito tem de se afinar com a lei do progresso. Então, quanto mais o espírito está, né, nas camadas iniciais evolutivas, mais restrito vai ser essa capacidade de pensamento, né, mais limitada, e também mais distante das formas espiritualmente mais elaboradas de se organizar a existência espiritual. E quanto mais avançado, mais maduro o espírito tiver, então a sua relação, a forma como ele vai pensar e a forma como ele vai conduzir sua vida também passa a ser diferente. Então, mas o que rege esse processo, né? Já que ao mesmo tempo que existe um livre-arbítrio, ou seja, há uma certa relatividade, porque há necessidade também que o espírito faça escolhas para que a progressão aconteça e para que, né, esse pensamento ele seja cada vez mais potente no sentido de produzir o crescimento espiritual, né? Mas ao mesmo tempo existe algo que condiciona, né? Esse algo que condiciona tem a ver também com a lei de causa e efeito, né? Ou a lei de ação e reação, que é um mecanismo evolutivo que o Espiritismo traduz como um mecanismo que a divindade cria para poder reger, né, esse binômio, né, entre a escolha do espírito e a necessidade espiritual dele. Então, esse balé entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu escolho, aquilo que eu me empenho e aquilo que eu faço, né, livremente, aquilo que eu penso livremente, aquilo que eu ajo livremente, junto com a necessidade de deslocamento, específica de deslocamento de espírito de uma faixa evolutiva para outra, se dará a partir dos processos de causa e efeito. Então, olha que coisa curiosa. Ao mesmo tempo em que eu tenho uma liberdade muito grande de pensar, e esse pensamento, consciente ou inconsciente, ele estrutura as minhas ações, ele estrutura o meu funcionamento. Então, a partir desse nível atual que eu tenho hoje, eu faço as minhas escolhas. E guiado pela lei de causa e efeito, essas escolhas elas terão um efeito. Então, qual é a causa? A causa é a minha condição espiritual atual. Ela vai imprimir sobre os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas ações, um determinado perfil, uma determinada necessidade, uma determinada tendência. E eu vou dar vazão a essa tendência quanto mais liberdade de trânsito eu tiver dentro do contexto social que eu vivo, dentro da própria estrutura corpórea na qual eu reencarnei, dentro da minha condição cognitiva, dentro da minha condição emocional, dentro das relações que eu consigo traçar, né, dentro dos recursos materiais e imateriais que eu consigo ter dentro, né, naquele momento nesse momento da minha existência espiritual. Todos esses elementos eles vão de alguma forma coadunar para que eu
vá para uma direção ou vá por outra. Então, à medida em que a minha necessidade atual imprime, digamos, uma marca evolutiva que me faz fazer escolhas X, essas escolhas produzem efeitos, né? A causa é o meu padrão espiritual atual. Esse padrão faz com que eu faça escolhas, que eu pense de certa forma, que eu age de certa forma e que eu interfira, né, na vida de outras pessoas de outra forma e da natureza de outra forma. Essa ação, né, que é guiada pelo meu funcionamento espiritual, ela vai imprimir determinados sentidos e sensações e emoções nos outros. E essa impressão, né, produzirá uma reação. Esse balé entre agir e sofrer a agência do outro, seja esse um outro espírito desencarnado, seja esse um outro encarnado, seja esse o outro natureza, ele vai produzir, né, interferências que me farão reelaborar de uma forma ou de outra o meu pensamento, com certa facilidade ou dificuldade. Então, as contingências da vida, as dificuldades da vida que retornam para mim a partir dos meus atos, das minhas escolhas, do meu pensamento, nesse momento existencial ou em momentos pretéritos, ele vai, né, me guiando dentro do meu processo evolutivo. E ele vai produzindo também efeitos em mim. Então, assim, a minha condição produz uma ação sobre o externo e sobre meu próprio corpo e sobre a minha própria condição. Essa escolha produz também uma reação sobre o outro e sobre mim. E o outro também terá a sua ação, que e, consequentemente, produzirá também uma reação. E é isso que vai dinamizando as nossas relações. E é a partir daí que os contextos vão mudando, é a partir daí que eu vou tendo que lidar com o ônus das minhas escolhas e com o bônus também das minhas escolhas, para além do meu desejo e muitas vezes para além do desejo de outros espíritos. Perdão. Porque, como eu disse naquela palestra em que a gente falava sobre as etapas de progressão espiritual, é necessário que haja um elemento relativamente independente do meu desejo para que eu, enquanto espírito, faça os meus deslocamentos espirituais. Porque, a depender da faixa em que eu me encontro, eu ainda tenho uma estrutura muito rígida. Eu ainda tenho uma perspectiva espiritual muito restrita. E não me permitirei espontaneamente dar certos passos que promoverão o meu crescimento espiritual. Então, é por isso que é necessário que haja, ao mesmo tempo, a implicação do espírito para que o progresso aconteça, mas é necessário que ocorram também contingências que não dependam só do meu desejo. E é por isso que tem a lei de causa e efeito, para que retorne para você padrões vibratórios que você produz, como uma forma de lhe auxiliar a reelaborar o seu pensamento, a reelaborar a relação de liberdade que você tem com o seu pensamento, e a entender que o pensamento livre, ele também necessita, fundamentalmente, de responsabilidade. Porque o meu pensamento, que estrutura as minhas ações, incide também sobre a dinâmica de outros seres. E eu preciso ter responsabilidade sobre as escolhas, não como um processo de punição, mas como um processo de aprendizagem mesmo. De eu entender que, às vezes, uma escolha feita em outras condições funcionava e agora não funciona mais. Então eu preciso mudar. Só que não é fácil mudar para determinadas faixas vibratórias. Ou mudar, não apenas mudar por mudar, mas mudar para uma condição que seja, digamos, mais produtora de benefícios para mim e para o outro. Esse deslocamento, ele ocorre até certo ponto, dependendo da nossa escolha.
por conta do livre-arbítrio. Por que precisa também da nossa escolha? Porque para eu fazer determinado deslocamento, aquele deslocamento precisa fazer sentido para mim. Não adianta ser apenas uma lei externa. Então, a liberdade que o pensamento me imprime, ela é cerceada por alguns condicionamentos do externo. Às vezes, cerceada pela minha própria condição orgânica, é cerceada pela minha condição social, pela minha condição cognitiva e pela condição histórica minha e dos meus pares. Porque a partir desses diálogos é que nós, enquanto espíritos, vamos ressignificando as nossas escolhas e buscando direcionamentos. E porque também... E aí é por isso que eu preciso ter o livre-arbítrio. Aquilo precisa fazer sentido. Porque se não faz sentido, a mudança não é estrutural, portanto ela não se sustenta ao longo do tempo. Né? Quando vem o que a gente chama de provação, que são as experiências de fogo, de tensionamento, a gente não sustenta determinadas escolhas que a gente pretendeu fazer. Por quê? Porque aquilo ainda não está realmente amalgamado ao nosso funcionamento. Mas, para que... É por isso que é necessário que retorne para a gente o efeito de algumas das escolhas que a gente faz, independente da gente desejar. Porque quando essas escolhas retornam, elas nos colocam em determinadas naturezas de experiências, que são essas experiências que nos ajudarão a produzir um sentido diferente. Não é apenas o desejo. Eu vou evoluir. Não. Já está decidido, eu vou evoluir. Eu sou evoluído. Não basta abrir a boca e dizer eu sou evoluído para ser evoluído. Certo? Eu desejo evoluir. É o primeiro ponto. Mas depois tem que ter uma série de reelaborações e de mudanças estruturais para que essa evolução ela realmente se concretize. E isso só se dá a partir do trato das relações, das experiências, não só de limites, mas também de potência. Mas muitas vezes as contenções, elas nos obrigam a pensar em soluções diferenciadas, em buscar outras formas de dar conta das nossas necessidades. E essa contingência, que é fruto da lei de causa e efeito, é ela que nos faz enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Então, muitas vezes, eu tenho um hábito que é muito prejudicial, ou à minha saúde física, ou à minha saúde emocional, mas eu estou tão condicionado a funcionar daquele jeito que eu não consigo mudar. Aí vem uma experiência externa como fruto da lei de causa e efeito, ou seja, eu fiz escolhas pretéritas que produziram esse efeito, né, às vezes de contenção que chega até a mim, e esse efeito de contenção, já que eu não consigo mais funcionar como eu funcionava antes, ele me obriga a buscar outras soluções que eu naturalmente não iria me lançar sobre elas, porque era mais confortável fazer do jeito que eu sempre fiz. E é justamente essa contingência que nos mostra a necessidade de pensar de forma diferente e de temperar essa liberdade de pensamento com novas perspectivas que não viriam espontaneamente. Então, graças a Deus, o pensamento é livre, mas a gente precisa estabelecer uma relação dialética entre esse pensamento e o efeito que esse pensamento terá sobre nossas vidas e sobre a vida do outro. Porque senão a gente sai morrendo e matando aí a torta e a direita. Então, essa liberdade de pensar o que você quiser, do jeito que você quiser e como você quiser, ela também tem os seus limites. Ela tem inclusive os limites da própria estrutura de pensamento do espírito. Mas é óbvio que assim, eu quero voar. Pronto, eu quero voar, meu sonho é voar. Organicamente, o corpo do homem, do ser humano, não foi projetado para voar. Mas esse pensamento, que alguns séculos atrás era inimaginável, era impensável, não era concretizado, parecia uma coisa fora da nossa realidade, de fato era. Esse pensamento, esse devaneio, essa quase loucura, ela nos possibilitou pensar através das engenharias em mecanismos artificiais que nos possibilitassem voar. E daí foram criadas, né, os aeroplanos, foram criados, né,
as aeronaves, o helicóptero, foi criado a asa delta. Então, uma série de mecanismos artificiais que compensam, né, a limitação biológica que o ser humano tem no quesito voar. Né? Mas, de alguma forma, essa liberdade de pensar algo não possível de se viver nos mobilizou o suficiente para pensar em mecanismos que nos possibilitariam viver isso. Isso acontece em todas as esferas, na esfera biológica, na esfera da imaginação, da cognição, das emoções. Então, muitas vezes você está ali numa relação super tóxica, sabe? Você não consegue se ver sem aquela pessoa, você faz coisas loucas em nome do amor por aquela pessoa, você passa por cima do seu livre-arbítrio, por cima do livre-arbítrio do outro, numa relação absolutamente obsessiva, às vezes desencarna, reencarna, desencarna novamente, e continua nessa relação de adoecimento, de grilhões com o outro, e aí eis que aparece uma experiência, né, muito potente, transformadora, que quase sempre não é uma experiência que você escolheria viver espontaneamente. E aquela liberdade de pensamento e de desejo que você tinha passa a sofrer certas contingências, e a partir dessas contingências você começa a perceber que aquela relação pode ser ressignificada. Você pode perceber o quanto aquela relação lhe prejudicava, o quanto aquela relação prejudicava o outro, ou seja, produzia uma dinâmica de causa e efeito dolorosa, causa e efeito, né? De ação e reação dolorosa, né? Uma relação de ação e reação que produzia um pensamento promotor de dor, porque ele estruturava suas ações de uma forma que produzia dor para você e produzia dor para o outro. É aí que os processos desobsessivos se desintegram. É quando o espírito entende que aquela relação é uma relação viciosa, é uma relação que o desejo dele é manter aquela relação para todo sempre, mas que manter aquela relação que naquele contexto em que se viveu em determinado momento, equivale a perder muitas experiências boas, equivale a perder outras grandes oportunidades, e equivale a produzir novos efeitos de sofrimento para você, estagiar no sofrimento. Isso, a liberdade de pensamento, ela tanto lhe possibilita que você fique estagnado em determinada vibração, como ela possibilita que você se desloque, né? Você inove a si mesmo, você mude. Por isso que ela é muito importante. Agora, ela também não é absoluta. Eu acho que nessas discussões, assim, para mim, o elemento mais central deste processo é entender eis o que os conhecimentos contemporâneos têm para nos oferecer em contraponto aos conhecimentos que foram hegemônicos na modernidade. A gente precisa entender absoluto é Deus e mais nada, certo? Nossas relações e a nossa condição é uma condição de relatividade. Nós precisamos investir na construção de relações e de uma estrutura social relativa. Por quê? Porque é a relatividade quem vai dar experiências humanas adaptadas, experiências humanas que não são rígidas, mas que também são o suficientemente estruturadas para a gente ter o conforto de estar sentindo que está pisando num chão. Esse chão, ele não é absolutamente imóvel, mas ele vai exigir certos deslocamentos, mas ele também não precisa ser absolutamente fluido. Então, assim, ele é relativo
A minha liberdade é relativa, a sua liberdade é relativa, a minha responsabilidade é relativa, a sua responsabilidade é relativa. Então a gente precisa entender que a relatividade não é o relativismo, no sentido de que pode ser qualquer coisa de qualquer jeito. Trata-se de sair de uma estrutura rígida para uma estrutura mais maleável, mais flexível, mas ainda assim uma estrutura. E que precisa também dar conforto, porque se não houver conforto, você não tem como lapidar as experiências. E se tiver uma super estrutura rígida, você não tem como evoluir, você não tem como mudar, você não tem como experimentar outras coisas, você não tem como, inclusive, melhorar os processos, porque é tudo tão rígido e tão duro. Então, de fato, o nosso livre-arbítrio não é absoluto, mas ele também não é absolutamente livre, mas ele também não é absolutamente definido, né? Isso é libertador. É libertador você pensar que sim, existem contingências que a gente vive a reboque das escolhas que fizemos no passado, que dentro da lei de causa e efeito produziram em nós essa necessidade irrevogável, inexorável, irremediável de viver aquela condição. Certo? Aquilo o espírito não tem como negociar. Mas existem tantas outras que são negociáveis, as próximas podem ser mais negociáveis, podem ser, né, menos rigorosas. Então, a felicidade está em aprender a lidar, né, entre aquilo que eu não posso mudar no momento e aquilo que eu posso mudar no momento. Aquilo que eu não posso ter no momento aquilo que eu posso ter no momento. Esse é o desafio. A liberdade está aí, em saber transitar entre essas duas condições que fazem parte da condição humana. Fincar pé em determinada condição, passar uma temporada ali e depois se deslocar. É a dinâmica da vida, é a dinâmica da natureza e é a dinâmica da humanidade. Então, para mim, o que fica mais latente nesse tipo de discussão é compreender que essas experiências humanas, elas não são absolutas, né? Não são mesmo, nem o pensamento, nem a ação, nem o livre-arbítrio e também os condicionamentos, né, dentro de uma perspectiva espiritual, né, nas provações, as provas, elas também não são absolutas, né? Agora, há momentos em que elas são contingências assim, muito pré-determinadas, assim, mas há tantos outros momentos em que elas não são, né? E eis o nosso desafio, aprender a lidar, né, com esse fato de que nós não temos uma liberdade absoluta, nem um dever absoluto também. Vamos investir e ver a beleza dessa dinâmica, que é a dinâmica que nós vivemos, né? Então é um livre-arbítrio que é importante, a liberdade de pensamento é importante, mas como esse livre-arbítrio e essa liberdade interferem no processo evolutivo do outro e no meu, ele também tem suas restrições, ele também tem os seus contornos, mas não precisa ser um contorno duro, pode ser um contorno flexível, pode existir contorno, deve-se existir contornos, mas eu acredito que quanto mais o espírito vive numa condição de regeneração para cima, mais ele sabe funcionar em contornos estruturados, mas ao mesmo tempo fluidos, flexíveis, né? Ou seja, eu preciso de um tempo para mergulhar, um tempo para aprofundar as experiências, porque senão fica tudo muito superficial. Mas chega uma hora que eu preciso me deslocar para viver outras experiências. Isso também faz parte da dinâmica da vida. Espero, né, ter podido contribuir de alguma forma com a reflexão, né, do momento. E vamos que vamos. Vamos tentar
atualizar isso. Grande abraço. Gratidão ao nosso irmão Léo pelas belas reflexões da noite de hoje, que possamos ter ouvido de ouvir, colocar em prática. Vamos agora para o nosso atendimento espiritual. Vamos sentar comodamente, vamos sentar de maneira receptiva. Não vamos nos esquecer da nossa água, que será fluidificada pelos nossos irmãos, atendentes fraternos. Vamos fazer o nosso centramento, fechar os nossos olhos e deixar que os irmãos espirituais, os atendentes fraternos possam se aproximar e possam nos ajudar, possam aplicar o passe. Que eles possam retirar as energias negativas, todo o cansaço, todas as energias deletérias dos nossos corpos. Inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar. Inspire saúde. Inspire paz. Inspire luz. E ao expirar, coloque tudo aquilo que não faz bem. Mentalize: eu sou luz, eu sou saúde, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde, eu sou paz. E os irmãos derramam sobre nós chuva de bênçãos, conforme as nossas necessidades. Aproveitemos o momento para conversar com a espiritualidade, para conversar com Jesus, Nossa Senhora, das nossas necessidades, fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Oremos. E agora, agradecidos estamos pela presença amiga desses irmãos, pelo trabalho da noite de hoje. Que Jesus e Mãe Maria abençoe a todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim encerramos os trabalhos da noite de hoje com votos de muita paz, dizendo o nosso mantra: que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de luz, dias de paz. Até a próxima. Deus abençoe a todos.